Torcedor do São Paulo, bom dia. Bora começar amanhã aqui acompanhando a repercussão da vitória do São Paulo ontem no Morumbi. 2-1, mais 3 pontos. São Paulo cola ali no G4 e tá ali no pelotão da frente, né, embolado na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Aproveita aqui e deixar os créditos dos canais oficiais na descrição. Deixa aquele like para estar fortalecendo. Se não é inscrito no canal, aproveita aí e já se inscreve. Mas agora sem enrolação, bora pro vídeo, galera. E a gente já tá vendo aí os gols da vitória do São Paulo, do triunfo do São Paulo contra o Vitória, só para não repetir. Só né? Gol bonito, hein? Só gol bonito, aliás, jogadas bem construídas. A do segundo gol, então, ó. Essa pelos pés do também Lucas, é boa. olha isso aí, ó. Do Olha destaque isso aí. do calcanhar do Lucas. E legal Aí, a Lucas, emoção do pá. William também no gol, né? O William fez uma bela partida. Excelente partida. Aliás, um São Paulo, o Zubeldia mesclando, né? Contra o Atlético Goianiense, se eu não me engano, Sim. né? Jogou com os reservas. Venceu também. Venceu também, só que dessa vez ele mesclou. Foi um time até com titular. Jogou Caleri, jogou Lucas, por exemplo. Eu achei até que ia mexer mais. Pois é, também fiquei com essa Arboleda e impressão. Luiz Gustavo, 4 Arboleda e titulares. Luiz Gustavo, exatamente. O Zubeldia está dando provas que está administrando muito bem esse elenco, Ele Roberto? tá ganhando peças desse elenco. E ganhando peças. E assim, ganhando peça. vamos lembrar que ele, ao longo da temporada, os jogadores fundamentais do São Paulo foram ficando para trás por causa de lesões, né? Alisson, Ferreirinha, jogadores que não necessariamente já tinham reservas prontos dentro do elenco. Pablo Maia. Pablo Maia já há um pouco mais de tempo, quer dizer, ele está tendo que encontrar soluções, mas tá usando muito bem o elenco, sim. Acho que ele está mostrando o ótimo treinador que é, né? Talvez o São Paulo se arrependa de não ter feito mais esforço para trazê-lo antes, né? No começo do ano, mas o São Paulo faz uma bela temporada, tá vivo também nas três competições, né? Acho que não coloca o São Paulo na condição de brigar pelo título brasileiro, mas, o São Paulo é atual campeão da Copa do Brasil, tá vivo, tá na Libertadores, chance boa de chegar à final, por que não? Porque tem rivais que ele pode vencer ou até mesmo já venceu. Sim. Então, acho que dá para o torcedor ficar satisfeito. Quarta-feira a gente deve ter um grande público no Morumbi, né? Imagino que sim. Hoje, com o frio, o público foi bom? Pode dizer que Isso. foi um bom público. frio hoje, também. E né? deu tudo certo desde cedo, né? Tudo certo desde cedo. Um jogador que veio da base, o William faz o gol que fez. Né? Ele Belíssimo gol. Tinha opções de passe ali, o Caleri pedindo, ele acreditou na capacidade dele e no momento. Aí, você ganhando o jogo desde cedo, as coisas melhoram muito mais em termos de perspectiva. O Lucas aparece do lado direito, faz a participação que teve. Golaço do Eric também, a forma como ele bateu na bola, como ele coloca o corpo para bater. E aí o São Paulo diminuiu um pouco, deixou cair um pouco o nível no segundo tempo. Discute-se o pênalti, foi, não foi, como quase todos. Mas, no geral, com a escalação utilizada, e contra o Atlético Goianiense saíram mais titulares ainda, o São Paulo ganha, né? Hoje, com a maioria do time formada por jogadores reservas, o São Paulo ganhou de novo, se classificou no meio de semana. O momento é excelente, o torcedor sabe disso, sente isso, se sente parte, tem feito parte e vai fazer de novo. O que me chama a atenção é quem pegou os 10 minutos finais do jogo, 2-1 no placar e o Vitória tentando dar algum sufoco, ele fica com uma impressão um pouco equivocada do que foi a partida. Porque o São Paulo resolve, o gol no início condiciona, mas o gol do início é mérito, não é acaso. Aí ele faz 2-0 e o São Paulo ele poderia ter feito 3. São Paulo joga ali dentro sem esticar muito a velocidade, não sei passar muito a marcha, ele poderia ter feito 3. Porque a linha lá do impedimento do Caleri até agora... A gente vê ali a marcação, a pessoa escolhe onde ela bota. Se ela bota um dedo para cá, um dedo para lá, você não tem... Se tiver imagem, sabe? podemos colocar. Não é que aí, está certo ou que está errado, mas é que você não tem garantia nenhuma. Então, aquele desenho de jogo ali era o São Paulo fazendo 3-0 no Vitória, até com uma certa tranquilidade, de um time misto, mas de um grupo que sabe o que faz, de como joga. E aí o Lucas, quando tem liberdade, não é só o passe de calcanhar. O passe de calcanhar ele vai ficar ali na imagem, mas quando ele tem liberdade, e o Caleri de novo, não precisa falar, então poderia ter feito 3. O Vitória faz 2-1. E entra para mim muito mais num desenho de jogo parecido com o que foi o Nacional, né? Que fica uma impressão de que o Nacional dá um calor no final do jogo, mas é muito mais um São Paulo que controla. Você vai controlar a temporada, você vai dosar, você vai resolver um jogo, vai tentar dosar, segurar, tirar um pouco a velocidade. Acho que o São Paulo poderia ter tido um pouco mais a bola no pé, para tirar essa velocidade com a bola no pé, sem oferecer tanto risco à vitória, mas não é exatamente o 2-1 com vitória em cima no fim, para mim, o retrato do jogo. O 3-0 que o Caleri poderia ter feito ali é muito mais o retrato de um Vitória que tem muita dificuldade para sair, muito facilmente, sabe, controlado pelo São Paulo, 2-0 sem fazer muito esforço no primeiro tempo, poderia ter sido
3. Aí tem um gol que muda um desenho ali de jogo. Vitória tenta se lançar porque está numa situação que não tem outra opção. Se tomar de 4-1 ou se tentar empatar 2-2, é melhor tentar empatar. Mas não é um São Paulo exatamente que sofreu o final de jogo. Não foi isso, não. E fica cada dia mais o São Paulo que sabe que o Zubeldia pede, o Zubeldia ganha peça com os nomes que ele vai soltando. E é muito mais fácil dosar. Que é a história do Fortaleza está cansado, mas quando o jogador entra, você está sabendo o que está sendo feito ali. Por isso que eu volto e bato na tecla. Que a questão do Flamengo do Tite não é só física. Se tivesse um mínimo entendimento, todo mundo ali na mesma rotação, em movimentos automatizados ali, vamos dizer, sincronizados, era menos sufocante. O impacto era menor de um grupo que tem muita qualidade. E o Zubeldia, para mim, tem muito trabalho. Preciso fazer um intervalo. O motorista da van São Paulina, ele me mandou essa mensagem aqui, Pedro. Eu posso ler no ar? É a última linha. Pode ler no ar? A gente volta já. São Leão. Esse São Paulo surpreendendo. É um São Paulo com as suas limitações, dificuldades. Não é o time mais badalado do campeonato, pelo menos não era no início da temporada. E está ali nas 3 competições, com boas possibilidades nas Copas. E no Campeonato Brasileiro, 5ª colocação e hoje preservando jogadores para a Copa do Brasil, quarta-feira, contra o Atlético Mineiro. Tá gostando desse São Paulo, Léo? O São Paulo é uma equipe de difícil ser batida. É verdade, eles, principalmente dentro do Morumbi, eles arrumaram uma maneira de jogar que às vezes não se torna bonito, mas se torna eficiente. E nós estamos vendo, para você tornar uma equipe bonita e com mais tranquilidade, você tem que ser eficiente. A eficiência do futebol significa vitória. Ele está correndo atrás dessa vitória. Se bobearem, ele vai começar a apertar a turma de cima, porque a turma de cima não parece que está tão seguro assim, a não ser o Fortaleza, por mérito próprio. O Fortaleza que é o líder. Aliás, se você tiver a classificação do Campeonato Brasileiro, já quero ouvir o Miller e o pessoal da bancada fica à vontade também para falar. Ô jogador, esse São Paulo aí, rapaz, a gente tava falando que o São Paulo é muito focado nas Copas, mas o Chile vai colocar já a classificação do Campeonato Brasileiro. Como disse o Leão, o São Paulo tá metendo pressão no pessoal da parte do G4, Miller. Sem dúvida nenhuma. Coisa que não acontecia no passado, o São Paulo vem fazendo bem esse ano, vencendo as partidas em casa, né? Jogou bem no primeiro tempo, poderia ter resolvido o jogo já no primeiro tempo. No segundo tempo deu uma acomodada, a Vitória cresceu por conta da circunstância de derrota e quase empatou o jogo. Mas o São Paulo está bem no Campeonato Brasileiro, né? Como disse o Leão, é um time que tem um conjunto bom desde o Dorival, né? E tem o Lucas que é diferente. Então acho que o São Paulo dentro de casa, ele sente aquela atmosfera boa da torcida e consegue superar os seus adversários. Mesmo sendo adversário com qualidade. Contra o Botafogo mesmo no Morumbi, foi um empate. Foi um jogaço, o São Paulo jogou muito, muito bem. É que, infelizmente, o Botafogo tem um jogador lá que ele é muito diferente, né? Não dá para segurar ele. Mas eu acho que o São Paulo, nos 3 campeonatos, está muito bem. Claro que semana que vem já começa as decisões, né? Copa do Brasil, Libertadores, e ele vai pegar time com muita qualidade. Olha, aqui está a classificação, o Leão lembrou muito bem, né? Paulo, Alex, Chico e todo mundo fica à vontade para falar. Fortaleza é o novo líder do campeonato. Há um desequilíbrio em número de jogos em função de pandemia e tal, mas o Fortaleza com um jogo a menos que, por exemplo, o vice-líder, ele tem um ponto a mais. O Fortaleza 48, Botafogo é o segundo 47, Palmeiras 44. Palmeiras está a 4 pontos do líder e o líder tem um jogo a menos que o Palmeiras. E o Flamengo, com a vitória de hoje... Também um jogo a menos. Também um jogo a menos. O Flamengo é o 4º, mas com um jogo a menos que Botafogo e Palmeiras. Alguma novidade nesse G4 aí, gente? Alguma surpresa? E o São Paulo logo atrás, com 41 pontos, já com 24 jogos. Se você falasse em outros tempos, a gente imaginaria que o Fortaleza estando em primeiro lugar seria uma surpresa. Mas pelo trabalho que o Fortaleza vem fazendo de alguns anos, mantendo o seu treinador, com essa diretoria que é muito organizada, faz um planejamento sensacional, o Fortaleza já não é mais surpresa. O Fortaleza é uma realidade, são 9 vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro. Só o Guarani, em 78, venceu mais do que o Fortaleza, que foram 11 vitórias seguidas em 78. E aí o Fortaleza atinge 9 vitórias, a exemplo do Inter e do Atlético Mineiro, que também já conseguiram 9 vitórias ao longo da história. E não perde e vence 13 jogos seguidos em casa. Então o time que tem esse rendimento, que tem esse aproveitamento, para mim já tem uma solidez suficiente para a gente falar que é um dos favoritos a ser campeão. Mas hoje ganhou na sorte, né? Vamos falar a verdade. A gente já vai discutir esse seu Corinthians, não merecia perder. Não merecia perder de jeito nenhum. É verdade. Pelo segundo tempo. Pelo segundo tempo não merecia perder. Agora, perdeu, quer dizer, que tá um negócio, né? Joga, perde. Não joga, perde.
E fica sempre uma coisa negativa que acontece com o Corinthians. Não sei o que está acontecendo. Vamos discutir o Corinthians. Senhor, O Emerson Leão. Acalme o seu O coração. Emerson Leão já dirigiu o Corinthians numa situação parecida, viu? Ele tem um know-howzinho aí. Nós pra vamos contar. chegar no Corinthians. O assunto, Paulo Sérgio, né, não é ainda o seu Corinthians, o Paulo sabe muito bem disso. Pode deixar a tabela novamente aqui. Paulo, o São Paulo tem fôlego para brigar de igual para igual aí com Botafogo, Palmeiras. Lembrando que o Palmeiras só tem o Campeonato Brasileiro agora. Dos Palmeiras. 12 primeiros colocados, só o Palmeiras tem uma competição que é o Brasileiro. O resto tem pelo menos uma competição a mais para disputar. O São Paulo é para Copas, Paulo, ou o Brasileiro, da forma que se desenha, a coisa pode ser também de Brasileirão? Bom, boa noite, Garrafa, boa noite a todos, né? Professor Leão. Sem dúvida nenhuma, numa enquete que nós fizemos algumas semanas atrás, eu dei o São Paulo como um dos favoritos. Até porque essa equipe do São Paulo sabe jogar muito bem contra equipes grandes. Contra essas equipes menores, sofre um pouco, hoje joga com seus jogadores reservas, mas fez um resultado de acordo com aquilo que estava o jogo. Iniciou muito bem, como o próprio jogador mencionou, iniciou muito bem, fez os gols no momento certo. O Willian fez um golaço, hein? Que golaço, o menino bateu batida de esquerda dele. E sem dúvida nenhuma é uma equipe que promete sim, até porque tem um elenco bom. Tem um elenco bom e tem jogadores experientes no grupo. Ao contrário de outras equipes nossas aí. Eu particularmente acho que o São Paulo é para Copas. É para Copa, Acho que é pra Libertadores. Copas, é mais palpável, não sei o que vocês Libertadores, né? Mas, São Paulo quer Libertadores. mas essa questão do São Paulo não ser Certo, pressionado no Campeonato Brasileiro, ele vai chegando. Vai chegando, vai chegando. Claro. Aí os resultados vão aparecendo e isso fica mais confortável. Tanto que acho que nos dois últimos, não só hoje, nos dois últimos jogos do São Paulo, ele acabou mesclando, priorizando as Copas. Porque é a briga de cachorro grande lá em cima, né? E aí o time parece que fica um pouco mais à vontade nesse sentido, né, Leão? Porque... Eu acho que sim. Acho que o São Paulo vai bem, sim. Tem possibilidade de todos. Agora, eu não gosto muito de... Não, vamos poupar jogador, que ele está cansado. Não tem nada de estar cansado. Um atleta profissional treina para não estar cansado. Ele precisa se cuidar para não estar cansado. E o departamento médico, o departamento técnico, o departamento físico cuidar da saúde deles, entendeu? Até goleiro está sendo poupado, Leão. Poupado para quê? Hoje jogou o Jandrei. Hoje jogou o Jandrei. Não, eu sei, mas para quê? Não sei. O outro Você tá foi goleiro, machucado. você pode falar. Eu no meu lugar não jogava, não. Com você não joga. Se tivesse... Não, O goleiro não cansa igual jogador de linha, né, Leão? não cansa, mas treina muito mais. Então. E o seguinte, aqui, ó, o exercício mental é positivo do goleiro. E, enfim, voltando a falar do São Paulo, acho que ele tem bola para subir mais. Tem bola para subir mais ainda. Agora, falando um pouco... Desculpe, Paulo. Não, à vontade. Só falando um pouco do Fortaleza, o Fortaleza não está bem agora. É isso, galera. Pessoal, falando da vitória do São Paulo, a repercussão desse jogo de ontem, né, lá no Morumbi. Pouco mais de 30 mil torcedores. São Paulo fazendo um bom jogo, principalmente no primeiro tempo. São Paulo fez uma boa partida. No segundo tempo já um jogo mais equilibrado. Mas o São Paulo fez um bom jogo. Na minha opinião, foi prejudicado pela arbitragem. No gol do Caleri ali, né? Lance, impedimento bem duvidoso. Praticamente ali na mesma linha. Lance que, esse tipo de lance, o árbitro deveria, né, dar o gol. Mas ali eles acabaram anulando. E o pênalti também do Eric, né? Do jogador do Bahia. Mas o São Paulo, o importante foi que conseguiu, né, os 3 pontos, a vitória. E agora é focar na sequência dos próximos jogos. O Tricolor está ali encostado, colado no G4. E agora já vira a chave para se preparar para o jogo contra o Atlético Mineiro. O São Paulo tem 41 pontos, está a 3 pontos do Flamengo. Dependendo aí na próxima rodada, já entra no G4. Próxima rodada do Brasileiro, o São Paulo pega dá uma olhada aqui no adversário do São Paulo, o Fluminense, né? Jogo fora de casa no Maracanã. Depois do Fluminense, na 26ª rodada, o São Paulo pega o Cruzeiro, fora de casa também. Mas antes, nessa semana, né, tem a Copa do Brasil, primeiro jogo contra o Atlético Mineiro.
Jogo duro, né? Parada dura aí contra o Atlético Mineiro. Apesar que o São Paulo chega do melhor momento. O Atlético perdeu para o Fluminense nessa rodada do Brasileiro. Mas agora é Copa, né? Mata-mata, é um jogo totalmente diferente. O importante é que o São Paulo vem fazendo bons jogos, boa campanha no Brasileiro também. E está vivo aí nas 3 competições. Deixa a sua opinião aqui abaixo, deixa o like, valeu e até a próxima, galera.